Sejam bem-vindos à nossa aula. O nosso texto de hoje é João, capítulo 3, do verso 1 ao verso 36. O verso primeiro começa da seguinte forma: Havia entre os judeus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Não temos muita informação sobre a pessoa de Nicodemos. Só é dito que ele era um fariseu e que ele ocupava uma posição de destaque entre os judeus. Ele era príncipe dos judeus. Verso de número 2: Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Observe que para Nicodemos, fazer parte do reino de Deus está relacionado com alguma manifestação visível desse reino, nesse caso aqui específico, relacionado com sinais, prodígios e maravilhas que Jesus havia realizado. Na mente de Nicodemos, fazer parte do reino de Deus, então está relacionado a poder realizar maravilhas, milagres e prodígios. Precisamos lembrar que Nicodemos ele está dentro de um contexto onde os rabinos da época, que esperavam a manifestação do reino de Deus, eles associavam esse momento com eventos de curas, de milagres que aconteceriam. Ou seja, o reino de Deus se manifestaria e o sinal de que isso estaria acontecendo seria então prodígios e maravilhas. Mas observe a resposta de Jesus a Nicodemos. Verso terceiro diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nós precisamos entender aqui a conexão entre os versos 1 e 2 com o verso 3, que é a resposta de Cristo. Nos versos anteriores, Nicodemos está avaliando a pessoa de Jesus como alguém vindo da parte de Deus, como alguém que pertence ao reino de Deus por suas obras extraordinárias. De forma simples, a resposta de Jesus agora a esse pensamento de Nicodemos é o seguinte: Jesus está dizendo a Nicodemos que pertencer ao reino de Deus não está relacionado com as nossas ações, mas tem a ver com regeneração, tem a ver com um novo nascimento. Então, aqui está o ponto central que vai ser desenvolvido nesse capítulo terceiro. Como alguém entra no reino de Deus, essa é uma temática central dentro desse capítulo. Verso número 4, disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? A pergunta que Nicodemos faz é como o homem pode ser regenerado. Se para participar do reino de Deus é necessário nascer de novo, o que é nascer de novo? Como isso pode acontecer? Como acontece esse novo nascimento? Verso número 5, Jesus então responde: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer de novo agora é chamado de nascer da água e do Espírito. Água e Espírito referem-se a um único evento. Então, no Antigo Testamento, água e Espírito, quando aparecem juntos, referem-se à regeneração, à nova vida, a uma vida transformada por Deus. Observe como isso vai ser usado em Ezequiel capítulo 36. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós o meu espírito, dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porém, dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardarei os meus juízos e os observeis.
Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Segundo a profecia, quando Deus estabelecesse o seu reino, ele viria purificar e colocar o seu Santo Espírito no coração do seu povo. Portanto, o que Jesus está dizendo para Nicodemos é que nascer de novo é um tipo de transformação de vida, uma mudança realizada não pelos ritos judaicos. Esse é o contexto da transformação da água para o vinho e dessa mudança do que é antigo para o novo, não pelas cerimônias, não pelos ritos judaicos, mas pelo agir sobrenatural de Deus por meio do seu Espírito. Observe que Jesus está desconstruindo a concepção que Nicodemos tem e também os demais rabinos tinham na época acerca da manifestação e do estabelecimento do reino de Deus. Jesus está dizendo que o estabelecimento do reino de Deus não seria marcado simplesmente pela visibilidade de sinais ou surgimento de sinais e prodígios, mas principalmente pela ação de Deus por meio do seu Espírito no coração do homem. Verso de número 6, Jesus dá duas ilustrações a partir do verso 6 sobre essa realidade que ele está ensinando a Nicodemos. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O ponto central que Jesus está reforçando é que a regeneração só é possível por meio do agir de Deus. A natureza humana não pode produzir absolutamente nada a não ser algo terreno. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Em outras palavras, Jesus está dizendo a Nicodemos: se você quer nascer de novo, não te maravilhes quando eu te digo que é somente por meio de Deus. Aqui está o ponto central da parábola ou da analogia que Jesus faz do novo nascimento. A próxima ilustração está no verso de número 8. O vento sopra de onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Imagine que naquele momento, à noite, ao redor onde Jesus estava reunido com Nicodemos, estivesse ventando e as árvores se movendo. Jesus então chama a atenção de Nicodemos para o fato de que nós não podemos prever ou entender de forma lógica como que se dá a manifestação do vento. Todavia, jamais poderemos questionar o seu efeito. O que Jesus está dizendo é: Nicodemos, você jamais será capaz de explicar de forma lógica o que acontece no ato do novo nascimento. Todavia, você jamais poderá questionar o seu efeito. Verso de número 9, o texto diz o seguinte: Nicodemos respondeu e disse: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Jesus reconhece que Nicodemos era mestre, ou seja, alguém que tinha uma autoridade religiosa estabelecida e reconhecida no meio dos judeus. Seria o mesmo que hoje alguém mencionar ou falar para um doutor ou alguém que fez um doutorado em divindade, dizendo: Você não entende isso, mesmo sendo doutor em divindade? Observe que até esse momento Nicodemos não ainda aceitou o que ele tem ouvido acerca do reino de Deus. Não tem sido com certeza fácil para Nicodemos pensar no fato de que o novo nascimento não é o que fazemos por Deus, mas o que Deus realiza em nós. Não tem sido fácil para Nicodemos aceitar o fato de que ele tem dedicado a sua vida toda a uma religião, ele tem sido uma pessoa boa e justa diante dos homens, e agora lhe é dito que ele precisa nascer de novo para entrar no reino de Deus e fazer parte dele. A pergunta, portanto, que Nicodemos quer saber é: como pode ser isto? Verso de número 11.
Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Observe como Jesus constrói um paralelo entre saber e dizer, e ver e testificar. O ponto central do versículo é a parte final, quando diz: e não aceitais o nosso testemunho. Nicodemos achou o ensino que Jesus havia ministrado difícil de se entender, mas Jesus então transforma essa incredulidade em uma questão fundamentalmente cristológica. Jesus diz que a dificuldade de Nicodemos em entender a verdade sobre o nascimento começa com a sua dificuldade em aceitar o testemunho do próprio Jesus. Ou seja, a questão aqui não é uma questão intelectual da parte de Nicodemos, mas principalmente uma falha em reconhecer Jesus como Cristo, como Filho de Deus. Verso de número 12. Se vos falei de coisas terrestres e não crerdes, como crereis se vos falar das celestiais? Agora aqui o contraste é construído entre coisas terrestres e coisas celestiais. Alguns sugerem que ao falar sobre coisas terrestres, Jesus está se referindo a elementos físicos, como por exemplo o vento ou o nascimento natural, que estão dentro do contexto do nosso texto, enquanto as coisas celestiais se referem ao novo nascimento. Porém, o ponto central aqui é a comparação de algo que é elementar, que é básico e mais difícil de ser entendido, com algo que está dentro de uma outra esfera. Nesse caso aqui, com coisas que são terrestres e coisas que são celestiais. O que Jesus está dizendo basicamente para Nicodemos é o seguinte: Nicodemos, se você não consegue entender a questão básica, terrestre, elementar, como você vai querer entender de fato as coisas celestiais? Em outras palavras, se você não consegue entender como se dá a entrada no reino de Deus, como você vai acreditar se eu começar a te explicar como funciona a vida dentro do próprio reino de Deus? Ou seja, como você vai entender se eu te explicar as coisas celestiais? Verso de número 13, Jesus diz o seguinte: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. O judaísmo nos dias de Jesus circundava muitas histórias de pessoas que já haviam descido do céu e que haviam recebido do próprio Deus uma visão sobre os planos de Deus para o tempo presente. Jesus insiste que ninguém subiu ao céu de forma a voltar a falar sobre as coisas celestiais, senão aquele que desceu do céu. Observe que Jesus está dizendo é que ele pode falar acerca das coisas celestiais, não porque ele esteve na terra, primeiramente, e depois subiu aos céus, mas porque ele estava no céu, e o céu era o seu lugar de habitação, o seu lugar de origem, e ele então desceu do céu. Ou seja, ele tem conhecimento pleno das coisas celestiais. Por isso ele pode falar com tanta propriedade. Jesus vai se apresentar a Nicodemos como o único que pode revelar as coisas celestiais a este mundo caído. Perceba novamente no texto que Jesus vai usar o título Filho do Homem e vai aplicar esse título à sua própria pessoa. Esse título é usado por Jesus para se referir à sua própria pessoa em vários lugares no Evangelho de João. E aqui ele vai fazer o uso de uma figura do Antigo Testamento no texto de Daniel. Daniel capítulo 7, do verso 13 ao 14, nos apresenta essa figura. O texto diz o seguinte: eu estava olhando nas minhas visões de noite, da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória e o reino,
para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Seu domínio é domínio eterno, que não passará e o seu reino jamais será destruído. Observe como Daniel vai descrever aqui as características do reinado do Filho do Homem. Ele fala sobre domínio, sobre glória, sobre o reinado que seria administrado com autoridade, com poder, que seria reconhecido por todos os povos e nações. Diferentemente de qualquer reinado terreno ou de qualquer rei que já existiu, o reinado do Filho do Homem seria um reinado eterno. É essa figura que é usada pelo próprio Cristo quando ele se intitula como o Filho do Homem. Verso de número 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Observe como esse argumento se encaixa dentro do contexto. Jesus está falando sobre o novo nascimento, e para isso, então, ele usa inicialmente uma figura lá de Ezequiel, como já vimos, da água e do Espírito. Agora, ao falar sobre o novo nascimento, ele usa uma outra analogia, uma outra figura, agora da serpente sendo levantada no deserto. Jesus está fazendo uma alusão ao texto de Números. Observe o que diz o texto de Números, capítulo 21. Então partiram de Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fartio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que mirar verá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente bronze, sarava. Algo que fica muito claro no texto é a provisão graciosa de Deus em providenciar vida para o povo rebelde. Observe, portanto, como o tema da nova vida está inserido dentro desse texto. Porém, o centro da comparação que Jesus vai fazer com a serpente dentro desse relato é que assim como a serpente de bronze foi levantada no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado. Enquanto o Filho do Homem, no verso anterior, está relacionado com a competência de Jesus em revelar as coisas celestiais, aqui agora está relacionado com o seu sofrimento e a sua exaltação, que apontam o meio providenciado por Deus, aponta para a ação graciosa de Deus em providenciar uma nova vida para os que já estavam condenados. Porém, esse sofrimento e exaltação do Filho do Homem que aconteceria na cruz do Calvário, fazendo essa analogia com a serpente que foi levantada no deserto, não aconteceria por causa dos judeus, mas o texto vai dizer que isso aconteceria porque aprouve ao próprio Deus. O próprio Deus decidiu regenerar as pessoas por meio da morte e crucificação de Jesus. Isso vai ficar muito claro no próximo versículo. Observe o verso número 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que Jesus está falando para Nicodemos é que o novo nascimento não tem a ver, primeiramente, com uma decisão humana, mas com uma decisão divina. Não é o que podemos fazer por Deus, nem muito menos para Deus,
mas é o que Deus tem feito primeiramente em nós e por nós. O novo nascimento não é uma consequência de um esforço intelectual, físico, nem muito menos espiritual do ser humano, mas uma consequência da providência divina. O novo nascimento se dá primeiramente pelo levantar do filho. Jesus compara o levantar da serpente no deserto com o momento em que ele seria levantado na cruz do Calvário. Naquele instante, naquele momento, o propósito salvífico de Deus estaria acontecendo e as pessoas se apropriariam dessa salvação, somente se elas acreditassem que aquele era o único meio de vida, de que ele seria plenamente capaz de concedê-los uma nova vida por meio do seu sacrifício. Observe o verso de número 16. A razão que é apresentada pelo fato de Deus decidir levantar o seu filho, fazendo essa analogia com o texto de Números. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo precisa ser entendido dentro do contexto daquilo que vem sendo trabalhado. Jesus acabou de dizer a Nicodemos que crer no Filho do Homem é a chave para a entrada no reino de Deus. Essa passagem, então, começa com uma justificativa, o termo porquê, indicando que os versículos explicarão por que é necessário crer no meio que Deus providenciou para conceder a nova vida, ou seja, crer no Filho do Homem para que seja salvo no Filho do Homem que foi levantado, assim como a serpente no deserto. Jesus trouxe então à memória de Nicodemos o evento de Números, onde o povo havia pecado e havia sido sentenciado pelo próprio Deus à morte. Eles já haviam sido infectados, agora pela ação justa de Deus, eles estavam caminhando para a morte. Jesus então está dizendo a Nicodemos que esse novo nascimento se dará por meio da morte, da crucificação do Filho, porque eles não mereciam, porque eles estavam destinados à morte. O motivo porque Deus os amou, mesmo eles não merecendo. Deus lhe deu esperança por meio da fé. Eles poderiam ser purificados. A sentença de Deus de morte poderia ser cancelada. Isso tudo porque Deus os amou. O verso número 17 vai dizer o seguinte: João novamente vai explicar o seu propósito, começando com a partícula por quê. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Observe que a questão levantada no verso anterior foi a fé em Cristo como meio pelo qual se dá a entrada no reino de Deus. Ou seja, o que está sendo trabalhado é por que essa fé é necessária? Então, os versos 17 e 18 respondem a essa pergunta de forma tanto negativa quanto de forma positiva. Então, começando de forma negativa, por que essa fé é necessária? A fé é necessária porque Jesus entrou em um mundo que já era hostil a Deus e que já estava condenado, à semelhança daqueles que foram picados pela serpente e que já estavam condenados à morte. Quem não crê já está condenado, diz o verso 18. Respondendo à pergunta por que essa fé é necessária, agora de forma positiva, a fé no Filho de Deus é necessária porque Deus não se agrada da morte dos ímpios, ou seja, ele não enviou o seu Filho para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, verso 17. A palavra mundo aqui nesse contexto significa ou se refere à humanidade, a humanidade caída, rebelde, que está sob o julgamento de Deus. Algo que devemos atentar é que Nicodemos
assim como os demais judeus, esperavam a manifestação do reino de Deus, o momento em que o Messias viria e governaria e julgaria todas as nações. Eles esperavam isso como um momento futuro. O que Jesus está dizendo, basicamente, para Nicodemos é: Nicodemos, se você quiser fazer parte do reino de Deus, essa decisão tem que ser feita aqui, tem que ser feita hoje, agora. Da mesma forma também, Nicodemos, a condenação não será um momento futuro como vocês esperam, mas ela já começa aqui e agora. Ou seja, tanto a participação do reino quanto a condenação dependem de nossa decisão aqui e agora. Verso de número 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Observe o contraste que é apresentado agora em relação à resposta do homem, com base na manifestação do amor de Deus, que foi apresentado lá no verso de número 16. Como é que esse homem se comporta ou reage à manifestação? João vai dizer que, mesmo sendo alvo do amor de Deus, ainda assim os homens amaram mais a luz, amaram mais as trevas do que a luz. Verso número 20. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A diferença entre o que está na luz e o que não está, entre o que pratica a verdade e o que não pratica, é enfatizada na parte final do versículo 21, porque são feitas em Deus. O que João está dizendo é que o homem por si só jamais conseguirá produzir obras que agradem a Deus. O homem sem Deus, por mais que ele consiga reproduzir boas ações diante de Deus, essas ações são vistas como iniquidades, como ofensas diante da sua santidade. O que João deseja é que os seus leitores entendam que a posição do homem de condenado não é simplesmente algo que é avaliado pela gravidade das suas ações, mas principalmente é avaliado pela posição que ele ocupa. A grande questão é as obras que o homem realiza, ele realiza a partir de que lugar? Ele está em Deus ou não? O que Jesus está dizendo para Nicodemos é que o novo nascimento não está relacionado com uma simples mudança de ação, nem muito menos em cultivar coisas boas que fazemos, mas é necessário, principalmente, depositar, ou essencialmente, depositar fé na pessoa do Filho para que sejamos por ele salvos. O verso número 21 deixa claro que aqueles que aceitam o Evangelho o fazem apenas pela intervenção da misericórdia do nosso Senhor. Observe o verso de número 22. Aqui já começa uma nova sessão e o texto diz o seguinte: depois disto, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Observe que aqui começa, então, uma nova cena, só reforçando o que já falamos na aula passada. Esse texto precisa ser entendido com base no tema que foi abordado no primeiro sinal. Ou seja, o que devemos pensar é como a vinda de Jesus marca um momento superior ao que era desenvolvido pelo judaísmo da época. O texto, então, começa dizendo que Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia e ali permaneceu com eles e batizava. Somente o Evangelho de João vai mencionar Jesus batizando. Muito embora lá no capítulo 4, João vai dizer que, na verdade, quem batizava eram os discípulos de Jesus e não o próprio Jesus. Verso número 23. Ora, João estava também batizando em Enom,
perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Esse é o último momento em que João vai aparecer na narrativa. Ele ainda será mencionado no capítulo 5, no capítulo 10, mas é esse o último momento em que, de fato, ele aparece. Ele foi anunciado como testemunha de Deus, já no capítulo 1. Ele deu testemunho acerca de Deus. Vimos isso no nosso estudo da semana passada. Agora, nessa última aparição, é como se João concluísse o seu ministério. E aí, a partir de agora, o foco vai ficar na pessoa do Filho. A situação, o problema é introduzida no verso número 25. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. A discussão que se desenvolveu entre os discípulos de João e um certo judeu foi sobre a questão da lavagem cerimonial. Se você observar essa palavra purificação, ela já apareceu no capítulo 2, no verso 6, quando lá no sinal da mudança da água para o vinho, o texto diz o seguinte: estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Não sabemos exatamente o que levou a essa discussão. Talvez uma possibilidade seria a eficácia do batismo de João em relação ao batismo de Jesus, ou a autoridade de João versus a autoridade de Cristo. Não fica muito claro isso no texto. Verso de número 26. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos saem ao seu encontro. Quando os discípulos de João dizem aquele que estava contigo além do Jordão, muito provavelmente eles estejam se referindo ao próprio batismo de Jesus, quando Jesus foi até João para ser batizado por ele. Os discípulos de João estavam preocupados, porque Jesus agora também estava batizando, e observe a palavra aí em destaque, e todos estavam indo atrás dele. Os discípulos de João estão preocupados, provavelmente, com a reputação, com o ministério do próprio João Batista, pois agora todos estão seguindo a Jesus e logo, consequentemente, deixarão de ser batizados por João. Mas observe a resposta de João aos seus discípulos, versos número 27. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. João reconhece que é Deus quem determina o ministério de cada um. E ele estava contente com o seu ministério que Deus havia lhe dado e não sentia necessidade de se promover ou competir com o Senhor. Verso número 28. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. João então lembra os seus discípulos de que ele já havia dito. Quando aquela comissão composta lá pelos sacerdotes levitas foi enviada de Jerusalém para perguntar sobre a identidade de João, João então disse: eu não sou o Cristo, eu sou a voz do que clama no deserto. Ou seja, eu sou aquele que veio preparar o caminho para a vinda do Messias. Apesar de João ter vindo antes de Cristo, ele sabia que Jesus tinha primazia porque ele é pré-existente. Isso ficou muito claro no capítulo 1. Tanto João quanto Jesus receberam seus ministérios vindo da parte do próprio Deus. E o que o texto vai destacar é que João ficou muito satisfeito com o seu próprio ministério e com a realização do seu ministério. Observe como isso vai ser colocado no verso seguinte. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. João sabia que deveria apontar, esse era o ministério dele, apontar para Cristo e não para si mesmo.
Para expressar isso, ele usa, então, uma analogia do casamento, e o ponto central aqui é a ideia de que a noiva pertence ao noivo. O pano de fundo para isso é encontrado nos costumes do casamento judaico, segundo os quais o amigo do noivo, uma espécie de padrinho, era responsável por levar o noivo até a sua noiva e esperar do lado de fora da câmara nupcial, enquanto o casamento era consumado. A referência à voz do noivo refere-se ao grito de exultação do noivo quando ele descobre que se casou com uma virgem. O trabalho do amigo, observe nesse contexto, então, do amigo do noivo, está dentro de um contexto de alegria onde ele se sente realizado pela própria satisfação e realização do noivo e não somente dele próprio. Longe, então, de sentir ciúmes, que é provavelmente a reação dos seus discípulos, ao testemunhar o sucesso crescente do ministério de Jesus, João está se alegrando não só no seu ministério, na realização do seu ministério, mas principalmente na realização do ministério do Filho. A realização do ministério de Jesus nada mais é de que o cumprimento, dentro desse cronograma, do cumprimento do próprio ministério de João Batista. Ele resume tudo isso no verso número 30, convém que ele cresça e que eu diminua. O termo convém aponta justamente para isso, para a vontade determinada de Deus e, consequentemente, vontade também de João em relação à pessoa e ao ministério de Jesus. Nessa sessão, lá no final do capítulo 3, João pega temas que são mencionados na conversa com Nicodemos e ele vai expandir esses temas. Como é que isso vai ser apresentado? Observe que a partir desse momento do versículo 31, nós temos aqui um discurso estendido do assunto que está sendo tratado. Tivemos a conversa de Jesus com Nicodemos, a conversa de João com os seus discípulos, e a partir desse momento, esses temas serão abordados até o final do capítulo. Verso número 31 diz o seguinte: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. O verso número 13, ele vai se referir, ou Jesus vai falar sobre ele mesmo como filho do homem descendo do céu. Então você vai observar a partir desse momento que vários assuntos que foram tratados já no primeiro momento com Nicodemos, agora João está desenvolvendo esses assuntos nessa sessão final. O evangelista então acrescenta: quem vem de cima está acima de tudo. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como um da terra. Ao falar sobre o que vem da terra, João tanto se refere a ele, como também estabelece aqui uma verdade geral. Isso mostra claramente a diferença qualitativa entre João e Jesus, e, consequentemente, o ministério de João e de Jesus também. Embora João fosse um profeta e reconhecido, ele era apenas um ser humano. Mas Jesus era o Filho de Deus, o Rei de Israel, aquele que havia sido prometido, o Messias prometido do Antigo Testamento. Verso número 32, e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Falando novamente sobre Jesus, João diz: ele dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Ele vai pegar aqui algo que Jesus já disse na sua conversa com Nicodemos, lá no verso número 11, vai ficar claro essa conversa, quando o texto vai dizer: em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Jesus veio ao mundo para dar a conhecer o seu Pai, para testificar da verdade,
Porém, de um modo geral, as pessoas não aceitaram o seu testemunho. João, então, acrescenta: quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Verso de número 33. Verso número 33. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, testifica que Deus é verdadeiro. A palavra certificar, que é utilizada aqui, ela significa colocar um selo sobre. Então, esse era um termo usado na época para se referir aos selos que eram usados como uma espécie de lacres nas cartas, em alguns sacos, basicamente para garantir que ninguém iria falsificar o conteúdo. Aqui João está usando de maneira figurada essa expressão como um selo da aprovação divina, ou seja, aquele que aceita o testemunho do Filho confirma a veracidade de Deus. Aceitar o testemunho de Jesus é certificar que Deus é verdadeiro, porque Jesus, em seu testemunho ao mundo, transmite as palavras que foram dadas por ele, ao próprio Deus. No verso número 34, João então vai explicar por que aceitar as palavras de Jesus certifica que Deus é verdadeiro. Verso número 34. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Visto que as palavras de Jesus são palavras de Deus, aceitá-las é aceitar que Deus é também verdadeiro. Jesus, aquele a quem Deus enviou, fala fielmente as palavras de Deus, pois Deus dá o Espírito sem limite. No contexto, isso pode significar que Deus deu seu Espírito aos judeus, encarnando sem limite ou medida. Ou seja, de forma plena e restrita, Jesus se encarnou e esse Espírito foi concedido a ele nesse ato da encarnação. Isso já ficou muito evidente no momento em que Jesus começa o seu batismo, o seu ministério por meio do batismo, em que João vê o Espírito repousando sobre ele. Diferentemente dos profetas e reis que recebiam o Espírito em uma certa medida, Deus derramou o seu Espírito sobre Jesus em uma medida muito maior. Isso acontece por meio da encarnação e principalmente quando ele inicia o seu ministério. Porque Deus derramou o seu Espírito sobre Jesus sem limites, ele pode falar as palavras de Deus e quando faz, essas palavras são totalmente confiáveis. Verso número 35, o Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Observe aqui a relação entre amar e confiar. O amor do Pai pelo Filho é a razão pela qual o Pai colocou tudo em suas mãos. Assim como ele deu a Jesus o seu Espírito sem medida, ele também colocou tudo nas suas mãos. Verso número 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, e o que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Este é o clímax, é o momento da conclusão de todo o capítulo. Ao apresentar as duas únicas alternativas, fé genuína e desobediência, este versículo mais uma vez traz à tona a ideia, o assunto do julgamento iminente que foi apresentado lá nos versos 19 ao 21. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, ou seja, a vida que será dada, que será experimentada, tanto agora quanto na eternidade, ela já começa agora por meio do Filho. Mas aquele que desobedece ao Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Se a fé no Filho é a única maneira de herdar a vida eterna e é conduzida pelo próprio Deus, então deixar de confiar nele é tanto desobediência quanto também descrença. Esse é o nosso texto, essa é
uma explicação básica acerca do nosso texto. Para o nosso próximo encontro, você precisará identificar as estruturas do texto, demarcando onde começa e onde termina cada estrutura. Para cada estrutura, você precisará elaborar um título que transmita a ideia central daquela estrutura e, no final, você deverá apresentar alguns princípios com base naquilo que foi no seu entendimento acerca do texto bíblico. Que Deus abençoe a todos.